Seja empreendedor, aprenda errando e vença persistindo. Essas duas coisas estão muito presentes na vida de uma pessoa que quer ser dono do próprio negócio, que inventa o seu próprio negócio. É preciso aprender errando e vencer persistindo. E para começar o programa de hoje, sabe que no nosso país nós temos uma cultura, que não é certo ou errado, é uma cultura. Sim. Cultura de a gente ser educado para ser funcionário, para Colaborador, colaborador, empregado. Todo mundo sonha com uma estabilidade e tal, questão de chamado, ou de decisão, ou de vocação. Agora, eu senti isso na pele, sabe? Quando eu fui contratado para dar uma palestra, e como era um órgão público, eles me pediram o número do PIS. Sim. O número do PIS é aquele número que tem na sua carteira de trabalho, né? Agora sai junto, carteira de trabalho e PIS. Antigamente, muito antigamente, não saía junto o PIS com a carteira de trabalho. Eu fui na Caixa Econômica, né, pegar o meu número do PIS. Tá? Aí levei lá minha carteira de trabalho e tal, falei pro cara, não estou encontrando. Não, mas está aí e tal. Ele falou, realmente não tá, mas vamos procurar e tal. Passou uma meia hora, eu ali na loja esperando e tal, chegou o cara e falou assim, realmente você não tem número do PIS. Ele falou assim, mas ele olhou assim, ele até se inclinou no meio e disse, mas escuta, você nunca trabalhou. Eu falei, não é que eu nunca trabalhei, é que eu sempre fiz coisa por conta, sempre fui empreendedor. Aí, de repente, o rapaz, sem mais nem menos assim, começou a falar, ô Zé, vem aqui, ô Fernando, Chiquinho. E vê, olha aqui, cara, carteira do trabalho, o cara nunca teve emprego fixo e tal. Me senti, sabe em filme, assim, quando pega um alien? Sim. Os caras começam a estudar com luz, apertar. Belisca. Me senti um ET lá, né? A cultura desfavorece o empreendedorismo, a gente ser empreendedor, né? Uhum. Porque, por vários motivos, é difícil, estabilidade, a educação dos pais mesmo, que quer que o filho permaneça no emprego há muito tempo, questão legal, trabalhista, tudo isso atrapalha um pouquinho a gente ser empreendedor. Na minha infância, o sonho de todo pai, de toda mãe, era que o filho entrasse no Banco do Brasil. Era o futuro para a vida inteira do filho, né? Eles diziam, vai estudar para entrar no Banco do Brasil. Como eu sempre fui burrinho e nunca nem tentei fazer o concurso, mas eu vi muitos amigos que entraram no Banco do Brasil, da minha idade lá, e hoje estão aposentados. Tiveram uma mordomiazinha, que na época tinha uma mordomia boa, mas o que conseguiram aposentadoria. Não estou dizendo que é ruim, estou dizendo que é isso que a gente consegue trabalhando numa empresa. É o que você vai conseguir, aposentadoria. É ótimo, é ótimo. Agora, se você quiser ser empreendedor, você tem riscos, você tem que pagar um preço, você tem que resolver problemas. Eu encontrei uma vez um padre amigo nosso, que é um empreendedor, assim, fantástico, que fundou uma outra emissora católica. Tá no nome dele aí? O Padre Eduardo, um abraço ao Padre Eduardo. Abraço aí, viu, Padre Eduardo? Parabéns pelo seu trabalho e ajuda em todas as emissoras católicas. Ele começou, aliás, a emissora dele numa garagem, você sabia, né? Começou na garagem, hoje é uma emissora que tem um estúdio extraordinário, já produziu filmes aí para outras redes, etc. Mas ele me disse isso numa conversa, ele disse assim, Daniel, eu fico impressionado com a cultura do brasileiro. E o americano, ele pode ser empreendedor, mas ele não é tão criativo quanto o brasileiro. Pois é, olha que interessante. Campeões de criatividade. Olha que a necessidade nos fez criativos, né? Olha que interessante. O brasileiro tem uma cultura de empreendedorismo nato, tem uma criatividade nata, só que o sistema nos ensinou a procurar algo formal. É mais ou menos assim, as escolas, acredite, elas nos ensinaram a nos preparar para ser empregado. Para segurança. Exatamente. Não por risco. Não para ser empreendedor. O americano é o contrário, o americano é ensinado a ser empreendedor desde pequenininho, mas ele não tem a criatividade que nós temos. Então, se a gente juntasse, pense num negócio extraordinário, se a gente juntasse a criatividade do brasileiro com o empreendedorismo do americano, nós arrebentaríamos. Mas dá tempo ainda, né? Dá tempo. Você sabe que a gente deve aprender com os erros, e os erros fazem parte da nossa história. E o pai sempre começou a ler e tal, e se informar, ele sempre me ensinou a ser empreendedor. Eu digo assim, para o meu perfil de pessoa, graças a Deus, eu aprendi a ser empreendedor. E como ele me falava muito disso, eu cresci, isso para mim foi muito natural. Eu gostava de inventar empresa e tal. E essas histórias, elas me ensinaram muitas coisas. Primeiro, assim, a gente veio de classe média baixa, né? Meu pai já era mais pobre. Você está sendo gentil, nós somos pobres. Eu peguei classe média baixa, mas ele já Você está enfeitando o bolo, nós fomos pobres. E quando foi melhorando um pouquinho a condição, eu comprei um videogamezinho, ganhei 3 fitas, né?
Aí na época não tinha esse negócio de CD, de duplicar, era muito caro a fita de videogame, né? A gente trocava com os coleguinhas. Eu pensei, puxa vida, olhei, era na época de VHS, pensei, puxa vida, não existe locadora de game aqui no bairro. Aí eu pensei, rapaz, eu vou montar uma locadora de game, né? E ainda bem, o que eu aprendi com as crianças é que as crianças não têm vergonha, porque a minha locadora de games tinha 3 games. Começou com 3 fitinhas. Se emprestasse mais de 3, já não tinha mais estoque. E aí, puxa vida, aprendi a segunda coisa do empreendedor, não ter vergonha. A terceira, não se abater com crítica, porque as mães do coleguinha falam, pelo amor de Deus, você está alugando? E outra coisa que eu aprendi com isso, alugando, claro, aí foi dando certo, eu fui comprando fita nova e tal. Quando o negócio estava prosperando, já estava com umas 12, 15 fitas, eu percebi a dificuldade de ser dono do negócio, porque eu aluguei para um japonesinho lá, o japonesinho tal, alugou tal, devolveu a fita e não funcionava a fita. Não funcionava a fita. Danificou. Como eu era muito assim, gostava de fuçar com mexer, abri a fita para ver. Vamos ver se tem aqui, que já está estragado mesmo. Sim. E abrindo a fita, eu percebi que o Japinha, o apelido dele era Japinha. Sim. O Japinha tinha trocado o shape da fita. Então só deixa eu aproveitar o que ele falou. Precisa ter confiança no que você vai fazer, precisa não ter vergonha, você não pode ter vergonha para ser um empreendedor, porque você vai correr muito risco, vai receber muito não, né? Crítica. Você precisa saber que o erro faz parte do negócio. Você vai errar muito, aliás, erre muito. Quanto mais você erra, mais você aprende. Agora, aprenda com os erros, né? Diz que empreendedorismo é você trocar o pneu do carro com o carro andando. Exatamente. Essa agora que eu contar, eu tinha uns 12 anos. Eu pensei, puxa vida, vou montar uma lanchonete, né? E aí montei uma lanchonete, só que montei uma lanchonete na cozinha da minha casa. E como eu era um pouco temeroso de fazer as coisas sozinho, chamei um sócio. O sócio era um japonesinho amigo meu, chamado Kyo. O apelido dele era Kyo, era Anderson, Kyo. Falei, Kyo, vamos ser meu sócio? Ele falou, vamos. Só que eu não tenho com quem entrar. Eu falei, não, senta que eu trabalho. Divulgamos pra rua. Estamos vendendo a partir de hoje misto quente, x-salada e suco e tal. E aí, os 2 primeiros dias foi um sucesso, bombou. Num dia eu vendi 5, no outro dia eu vendi 3. Nossa, quando eu estava no meio da produção, Uhum. no terceiro, eu descobri que os empreendedores têm que lidar com imprevisto. Sim. E o meu imprevisto foi que o meu fornecedor ficou muito bravo. Sim. Muito bravo com o negócio. Você não tinha feito um acordo com ele? Não, eu esqueci de avisar o fornecedor. Começou a acabar os suprimentos e tal. E quando eu estava no meio ali do sanduíche fazendo na chapa tal, virando e tal, chegou o meu fornecedor, invadiu o espaço, assim, bravo, rancoroso, bravo, e falou, que é isso? Eu falei, olha, eu estou vendendo, estou produzindo. Mas como assim vendendo? Você não combinou nada comigo? Eu falei, não, mas é que a gente tá ganhando um dinheirinho, depois a gente vai reinvestir, a gente não tem dinheiro para começar. Aí esse fornecedor falou assim, mas não com as minhas coisas, e deu um murro na mesa. Sai todo mundo aqui. O meu sócio saiu correndo. Sim. Só fiquei eu diante daquele grande fornecedor. O fornecedor chamava-se Terezinha, era minha mãe. Descobri que para fazer um negócio, você tem que primeiro se preocupar com o fornecimento. Com toda a cadeia de suprimento. Com a cadeia, com a matéria-prima. Mesmo que seja da família. Então é isso aí, aprender. Acabou o cupom da mamãe. Acabei com o pão da mamãe. A mamãe tinha o pão para o café da manhã, coitada, ele vendeu lá na lanchonete dele. Então é isso mesmo, para você ser empreendedor tem que começar a fazer, aprender, errando, acertando, né? Então seja um empreendedor, aprenda com seus erros e vença persistindo. Até o próximo bloco aí. Seja empreendedor, comece errando e aprenda persistindo. Você tem mais algumas histórias aí de como a gente pode aprender errando, acertando? A gente ia muito para uma praia aqui do Paraná, que era uma praia menos povoada. Sim, tinha ninguém. E aí eu pensei, puxa vida, você quer saber que esse sol todo aí, eu vou vender geladinha. Tem lugares que é chup-chup, tem lugar que é outro nome, né? Sim. Geladinha é aquele dolé, alguns falam. Isso. É aquele... Sorvete. Sorvete que é feito num pacotinho. Na realidade não é sorvete, é água colorida com açúcar. Isso. E aí eu fiz os geladinhos, né? Fez uns 40, né? Fiz uns 40. Numa praia que nem tinha 20 habitantes. Exatamente. Olha aí. Para ser empreendedor tem que ver o mercado antes, né? Se o mercado comporta. Mas eu não sabia disso, eu era bem intencionado, não tinha aprendido isso, não tinha errado ainda. E aí saí todo cheio de, né, com isoporzão do lado e tal. Comprei aquele, sabe o que fazer? No caminho, uma pessoa me pediu, sabe? Tal, eu abri e tal. Ela falou, você tem troco para tanto? Eu falei, rapaz, não tenho troco. Ela falou, puxa, que pena.
queria muito. Eu não tinha aprendido a ser empreendedor, podia dizer, paga depois, Claro, né, leva e claro, tal. claro. Mas daí o rapaz não comprou. Aí eu pensei, puxa, eu preciso trocar esse dinheiro, porque eu acho que o pai ou a mãe tinha me dado uma nota grande. Fui até um supermercado, Cotia, lembra Cotia? Cheguei lá no caixa, né? Troca pra mim e tal. O rapaz, veja o que é a falta de ser empreendedor, de ser vendedor, né? O rapaz falou, o que você tem aí, rapaz? Eu falei, tem geladinho e tal. Não pergunto pra ele, você quer? Ele falou, tem geladinho e tal. Eu fiquei esperando. Aí o cara falou assim, eu quero comprar um. Eu falei, beleza? Tá ótimo, tá ótimo. Aí ele comprou, foi a primeira venda do geladinho. É bom demais, a primeira venda você nunca esquece. Só que nesse caso foi só a única, porque depois eu fui pra praia e aí eu tinha uma visão assim, ruim do meu produto. E descobri a segunda lição, que é você não pode ter vergonha do que você vende. Olha aí. Aí eu passava longe das pessoas. Mas eu passava, ia andando reto, via uma pessoa fazer aquele balão na areia. Desviar. Ia reto fazer um balão na areia. Rezava para a pessoa não parar. Via as menininhas, dava uma vergonha, porque eu tinha uns 12 anos e as meninas vendo eu vender geladinho, aquilo me dava uma vergonha. Eu cheguei em casa, falei pra mãe, eu vendi um geladinho. E me deu uma fome, eu comi um negócio, comprei uma água de coco e devolvi o resto pra ela, os geladinhos a gente comeu, né? Então, assim, não tenha vergonha de ser empreendedor. Sim. Não tenha vergonha de estar no sinaleiro. O Silvio Santos vendendo no sinaleiro. Sim. E isso foi parte da cultura. A gente se envergonha de empreender. Sim. Né? Não é verdade? Exatamente. A gente acha que ser empreendedor tem que ter o apoio de todo mundo e a aprovação de todo mundo. E muitas vezes não. O empreendedor é aquele que abre o caminho que quase ninguém passou ainda. Então você precisa aceitar que vai ter vergonha, que vai ter medo, que vai ter insegurança, que vai ter muito erro, que não vai saber calcular o mercado, não vai saber calcular taxa de retorno, você não vai calcular a margem de lucro, você não vai, muitas vezes não sabe nada, vai aprendendo na vida. É claro que se você puder conseguir antes, por exemplo, você pode entrar em contato com o Sebrae da sua cidade, o Sebrae já te dá um plano de como você pode agir, porque muitos já passaram pelo que você passou. Erraram antes. Então, claro, hoje já tem a fórmula, hoje já tem a receita do bolo. Então você pode, se quiser, aprender com quem já fez. Mas, se você não tem a receita do bolo, você vai ter que ir fazendo, botando mais sal, mais açúcar, menos açúcar, queimando o bolo ou deixando cru. Esse é o segredo. O empreendedorismo é isso mesmo, é tentando e acertando até chegar na excelência. Eu aprendi a lição do geladinho. Sim. O geladinho me ensinou alguma coisa. Claro, sempre aprendo. Eu pensei, puxa, eu tenho que fazer algo que eu goste. Sim, né? Olha aí. E o que eu gostava na época? Eu gostava muito de academia, de musculação, de fazer exercício e tal. Aí o meu sonho era fazer academia. Academia, a mensalidade era cara na época, não tinha dinheiro para pagar mensalidade. Pensei, puxa vida. Aí eu tive sabe aquelas eurecas assim? Eu vou comprar um aparelho, daquele que tem um monte de coisa, e vou chamar uns 5 colegas para pagar esse aparelho comigo, né? Boa. Eu não sabia, mas era uma cooperativa. Ratear custos. Ou o network, o ratear custos, né? E antes de expandir, crescer o mercado e tal. E aí eu chamei meus amigos, falei, olha, o negócio é assim, academia, vamos fazer, tá R$100, mas eu vou cobrar de você R$20, só que você tem que se comprometer comigo a treinar pelo menos um ano comigo, você topa? Aí chamei uns 8, 10, uns 5 perseveraram, né? E o que eu fiz? Comprei a máquina, coloquei no fundo de casa. A dona Terezinha ficava feliz, ficava com alegria, que ela tinha que limpar, tudo aquilo lá. Falava, filho, ó, passa por fora tem um corredor. Não precisa passar pela cozinha. Passa por fora. E daí aí começou a passar por fora e tal. E ali foi crescendo, foi comprando anilha, foi comprando coisa e tal. E desenvolvendo o negócio, né? E ali eu estava feliz, porque era algo que eu gostava de fazer. Era algo que, na época, fazia sentido para mim. Cuidar da saúde, cuidar do corpo, etc e tal. Dava satisfação e ainda ganhava um trocadinho. Isso. E é exatamente isso. Quando te dá satisfação, para você aquilo não é um trabalho, né? Sim. Eu passava segunda a sexta treinando, e para mim não era um trabalho. Sim. Porque eu faz gostava, o que gosta, fazia o que gosta. Faz o que gosta. Então, se você conseguir ser um empreendedor fazendo aquilo que você gosta, aquilo que você acredita, a probabilidade de sucesso é muito maior, porque você põe o teu coração, não só a mente, põe o teu coração. O segredo também do grande empreendedor é isso. Coloque a tua cabeça, mas também coloque o teu coração. É isso mesmo. Eu já tentei de tudo na vida também, porque eu vim de uma carreira de ser empregado e quando eu perdi o emprego eu também tentei fazer várias coisas para dar certo.
Uma das coisas que eu tentei, que eles eram pequenininhos, a gente precisava renda, porque criança come barbaridade, né? Pensei o seguinte, poxa, eu vou fazer um negócio que vai dar muito dinheiro, eu vou ficar muito rico. Eu comecei a ver que as lanchonetes onde eu frequentava quebrava copo, quebrava pratos, onde a gente fazia almoço, né? Quebrava os pratos, quebrava a louça toda e os caras tinham que ir lá no mercado para comprar, no atacadista, para repor. Comecei a comprar prato e copo de um distribuidor de uma cidade próxima e trazia no meu carrinho lá para vender, no meu carro velho lá para vender. Era um corcelzinho. Vendia lá de porta em porta nas lanchonetes. Sabe quanto vendeu, Júnior? Não sei. Eu vendi muito, né? Eu estou tentando lembrar o número. Olha, foi uma extraordinária história. Não vendi nenhum. Não vendi nenhum. Você acredita? Os caras da lanchonete que me conheciam diziam, não quero não. Mas você não tem copo aí, pai. Nós estamos tomando um copo todo rachado, trincado, cortando nosso lábio. Compra uma dúzia de copos novos. Estou aqui, trago o mesmo preço. Eu provava para eles, né? Sim, era o mesmo preço de lá. Não. Comprava em quantidade, né? Mas os caras não compravam. Será que você não vendeu o produto certo para a pessoa errada? Pode ser. Às vezes era tão simples e que a pessoa não via necessidade, né? Sim. E ela pensava o seguinte, eu posso comprar a hora que eu quiser, não a hora que ele quer. Olha que interessante, né? Eu queria vender, mas não era a hora que o cliente queria comprar. Pode ser que ele estava sem caixa, pode ser que ele pensou o seguinte, poxa, o Daniel está tendo uma margem em cima, então eu não provei direito. E o empreendedor tem que saber todas essas divergências para você conseguir um acordo de compra e venda. Por quê? Porque o empreendedor não é só aquele que tem ideia, não. Ele tem que fazer girar. Porque, acredite, vender é tão difícil quanto criar, sabia? Um bom empreendedor é o que sabe até aquilo que não sabe. Esse é um bom empreendedor. Olha que lição. Eu sei que não sei. Exatamente. Então, o empreendedor bom é aquele, eu não sei vender, então eu vou chamar alguém que saiba vender. Claro. Senão, aí vai dar certo. E o bom vendedor é esse que sabe vender, mas sabe que não sabe produzir. Não sabe criar. Então ele tem que pensar em alguém que cria para ele, que fabrica para ele, que forneça para ele vender. Se você não sabe que não sabe, acredite, já é um bom negócio. Já voltamos aí, não saia daí, chama a gente, liga para o vizinho aí, falou, tá passando um programa bom. Sabe aquele empreendedor que não sabe que é empreendedor? Chama ele lá para assistir. Seja empreendedor, aprenda errando e vença persistindo. Depois de todo esse papo aí de fazer, eu sempre gostei muito de negócio, sabe? Pensei, eu vou vender meu pai. Eu vou fazer evento, a gente chama de evento aberto ao público, e vou vender meu pai, vou ser eu que vou vender meu pai. E aí ele me deu uma força com o escritório, me deu uma força contratando um rapaz que era de uma concessionária, tinha experiência de vendas e tal. E o meu primo, o Josué, começamos a vender. Nós três alugávamos um teatro, alugávamos um espaço, vendíamos ingresso e tal, e pagávamos o Daniel Godry. Então, algumas dicas. Primeiro, invista naquilo que é seu. Segundo, se arrisque, que eu acho que a palavra de empreendedorismo é se arrisque, faça, se arrisque. Corra o risco. Corra risco, mas um risco calculado. E era interessante, eu aprendi algumas coisas, assim. Aprendi que você tem que andar conforme o mercado. Você não tem poder de mudar o pensamento das pessoas, então você tem que se adaptar. E como que eu descobri isso? Descobri isso visitando uma empresa com o Marcelo Leal, que era bem mais velho que eu, e com o Josué, que também era mais velho que eu. Quando a gente chegou para visitar a empresa e conversando sobre parceria e tal, todo aquele pessoal de cabelo grisalho, olhava pro mais velho. Claro. Olhando pro mais velho, claro. Olhava pro mais velho. E ele sempre fazia assim, ó, fazia assim com o dedo. Olha para ele que manda, olha para ele que manda, olha para ele que manda. Claro, hoje está mudando isso. Hoje os jovens aí estão startups, mas na época o que mandava era cabelo branco, era experiência. Na época era o que mandava experiência. E como eu gostava, outra coisa que eu aprendi com ele aqui, eu gostava de rock, né? Então era cabeludão e tal, né? Aí uma vez fui trabalhar com ele. Ele falou assim, para você trabalhar comigo e vender meu evento, você vai cortar o cabelo e fazer a barba. Não porque ele não gostasse de cabeludo, não é isso. Porque ele falou, as pessoas que são empresários não veem com bons olhos, né? E ele falou, olha, eu não tenho nada contra, mas as pessoas veem assim. Então, daí eu falei para ele, sabia que ele era católico, eu vou pegar esse cara. Eu falei assim, pai, mas Jesus era cabeludo. Ele falou assim, mas Jesus não tinha carro e casa. Se você quer o carro, usar o carro, quer usar a estrutura em casa, você tem que cortar o cabelo. E aí começamos a fazer evento e tal, Alguns deram errado, naturalmente, mas muitos deram certo.
E ali eu consegui, chegou um momento, a maior parte das vezes eu conseguia pagar uma palestra e ainda sobrar dinheiro para reinvestir na empresa e tal. Eu conheci um empreendedor que foi extraordinário, né? Ele me ensinou na época da venda presencial, corpo a corpo, ele dizia o seguinte: Daniel, quando você vai vender, que você tem contato direto com o comprador, olha nos olhos dele. Olha nos olhos dele. Quando ele te perguntar o preço do teu produto, você diz o preço sem medo nenhum. Olha que dica boa. Sem medo nenhum. Diga o preço e... Acredite no que você vende. Exatamente, exatamente. E olhe no olho do comprador. Se o cara regalar os olhos, é sinal que o teu preço está caro demais. Aí você diz, não, veja bem, mas para você tem um desconto, se você comprar em quantidade, se você comprar no mês tal que eu posso entregar. Ficou sério, tá tranquilo. Se o cara não tiver reação nenhuma, você diz, e o preço ainda tem um acréscimo de frete, não sei o quê. Então você vê, são coisas extraordinárias. Olha o zoinho, regala o zoinho. Fica de olho no teu cliente. E eu quero contar uma história, agora uma história séria, de empreendedorismo que eu achei extraordinária. Chama João Oliveira, homenagem a ele, porque ele já faleceu. O João Oliveira tem uma história extraordinária. João Oliveira começou em Brasília. Ele era funcionário de um banco estatal lá, e aí, não sei por que carga d'água, o banco não pagava o que ele precisava, porque o salário da gente sempre dura menos do que um mês, né? Que gozado, né? Aí o João Oliveira estava um dia, num domingo, em casa, assistindo televisão, e na época o programa melhor era o Silvio Santos, no domingo lá. E ele estava assistindo, e ele viu o Silvio Santos contando a história dele. Ele ficou impressionado com a história do Silvio Santos. Ele disse, eu vou ser o futuro Silvio Santos. Incrível, né? Mulher, o que você vai fazer? Vou comprar feijão lá no sítio e vou vender aqui. Eu vou comprar feijão, aquele saco de 50 quilos. Eu já tinha sido do banco. Não, ainda fez paralelo. Paralelo. Fazia paralelo. No sábado, porque não trabalhava no sábado, no domingo. Ele comprava de 50 quilos de feijão, dividia em saco de 1 quilo, ele e a mulher dele botava num pacotinho plástico, botava na bicicleta e ia vender naquelas botequinhas de interior de Brasília, da cidade satélite. Meu amigo, minha amiga. Ele passou no meio de tiroteio e viu assalto. Onde tinha aqueles armazéns que ninguém ia, ele ia. Ele era o único fornecedor de feijão lá no meio daquele tiroteio todo. Acredita, ele criou um império. Ele foi depois para Goiânia, perto de Goiânia, numa região ali que se chama Nápoles, montou a distribuidora dele, chamava Elo Distribuidora. Ela atacadista. Um atacadista. Chegou a ter quase 1.000 funcionários. Quase 1.000. Ele atendia a região toda e estava crescendo cada vez mais antes do falecimento dele. Ele foi um sucesso extraordinário. Não tinha muita escola, não teve muito dinheiro, não tinha capacitação, mas ele se capacitou fazendo. Uma vez você me contou uma coisa que ele falou, o Fábio é o filho dele, que eu nunca esqueci. Que o João Oliveira dizia assim, eu quero montar uma empresa porque eu quero que no Natal o meu funcionário tenha capacidade de dar um presente para as crianças, que Olha, eu não tive. Para os seus filhos. Para os seus filhos. E aí entra outra coisa importantíssima quando você empreende. Você tem que ter algo nobre, uma coisa, um significado, um propósito, algo que você acredita. Porque o significado faz você vencer a adversidade. Então, e ele realizou o sonho, né? Ele realizou o sonho. Ele imaginou, um dia eu vou ter 1.000 funcionários, porque na vida dessas famílias eu vou fazer a diferença. Porque ele passou muitos natais sem ter o dinheiro para comprar para os filhos. E um dia ele chegou para o filho dele também, o Fábio, disse assim, Fábio, o João, que era outro filho pequenininho no lado, a Sandra, pequenininha, grudadinha na calça, assim. Eles, filhos, eu gostaria que um dia vocês fizessem todos os nossos colaboradores ter uma felicidade tão grande de trabalhar com a gente que os olhos brilhassem. E quando eles falassem da nossa empresa, seus olhos brilhassem. Acredite, hoje os filhos dele têm outra empresa que compraram a Mococa lá de São Paulo, que é tradicionalíssima. Hoje a empresa Mococa é deles. Quando se fala para um colaborador da Mococa sobre a Mococa, eles não só brilham o olho, não. Eles lacrimejam. Porque o filho dele, o Fábio, que está na presidência, ele pegou
garra que a mãe deles tem, a esposa do João, ensinou os filhos a ter uma garra, persistir mesmo na pobreza, continuar. E pegaram o espírito empreendedor do pai. Então, o que você pode aprender com o teu pai, o que você pode aprender com a tua mãe, o que você pode aprender com o teu amigo, com o teu avô, com a tua avó, o que você pode aprender com a vida? Muitas coisas você tem dentro de você, na cabeça e no coração, pode fazer você ser um empreendedor extraordinário. Então, seja um empreendedor. Não tenha medo de aprender errando, aprender com os erros. E persista, porque persistindo você vai vencer. Se você gostou do programa, entra no nosso site lá, compartilhe, divulga o programa. O site é o danielgodri.com.br. O meu é godri.com.br. Um grande abraço para você, que fique com Deus e até a próxima. Até a próxima, até mais. CançãoNovaPlay.com. Assine já!